nós vamos colocar para você uma entrevista que nós temos o prazer, depois de, décadas de conversar com um dirigente da Confederação Brasileira de Futebol. A gente tem muita coisa para poder espremer, para poder entender, e nós estamos em contato com o Ricardo Gluckpol, que é vice-presidente da CBF, para falar sobre fair play financeiro, sobre calendário, sobre profissionalização da arbitragem e outros assuntos importantes a partir de agora no Domingo Esportivo Bandeirantes. Tudo bem, Ricardo? Prazer falar contigo. Um abraço. Usar essa grande audiência de vocês para falar de futebol, falar da CBF que vive um grande momento, né? Uma nova CBF que tem aí sob a liderança do nosso presidente Samir Chaude, tentando fazer exatamente com que todos tenham essa mesma percepção, né? De uma CBF transparente, acessível e conectada com os problemas do futebol brasileiro. Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu não sei se o senhor tem essa visão, mas como ficou distante a CBF do povo, não, Ricardo? Cara, é muito legal falar disso, porque também talvez até oportunize um tema interessante que a gente está implantando na CBF hoje, inclusive, que é a área de sustentabilidade, que está sob minha liderança, que na minha verdade é uma área de atuação em questões sociais, ambientais e de governança. E vejo muito isso, sabe, que a CBF ela se afastou sim do povo durante muito tempo, mas eu entendo que não só pela questão de resultados, porque o esporte, o resultado, ele é ele é uma consequência do jogo. Você vê quantos e quantos cases de clubes, inclusive de futebol, que ficaram sem conquistar resultados durante um tempo, mas jamais se afastaram da sua torcida. Eu acho que o que afastou a CBF não foi só resultado, né? Foi, primeiro, péssimas lideranças, né? Um histórico muito triste, né? De ligações com corrupção, com afastamento de presidente não terminando o mandato. Então, existia, sim, um problema muito sério de governança, é impossível negar isso, mas, sobretudo, também, vamos dizer assim, a CBF também nunca levou a sério esse relacionamento, digamos assim, com as comunidades, entender as suas responsabilidades ambientais, entender as suas responsabilidades sociais, compreender o seu poder de comunicação para levar melhores e maiores causas também atreladas ao futebol, porque eu acho que isso humaniza muito a marca e traz, com certeza, a marca mais para perto da sociedade. Então, isso com certeza, hoje é uma obsessão da CBF, essa reaproximação plena, digamos assim, com a sociedade em geral e toda a nossa malha de torcedores. Total. E me chama a atenção, Ricardo, o senhor é um dos 8 vices da CBF no comando do presidente Samir Chaude. Se eu não estou equivocado, claro que a gente se prepara e estuda para poder fazer as entrevistas, mas se eu não estou equivocado, pela primeira vez na história da CBF que nós temos um presidente e um vice da região norte do país, não? Na verdade, já tínhamos um vice, que era o Coronel Nunes, talvez tu lembre. Lembro, da Copa de 2018, ele foi o presidente daquele período. E ele acabou período. também, em razão de algumas situações que foram essas que comentei, né, afastamento de presidente, né, escândalo, etc., ele acabou assumindo interinamente, durante um período, na presidência da CBF, uma pessoa que eu tenho o máximo respeito também, mas que, é o que eu digo assim, representa muito um passado distante, né? Algo que a gente plenamente rompeu. Eu acho a grande sacada, eu acho o grande momento que a CBF vive, e é bom que todos estejam atentados a esse detalhe, é que houve um rompimento com toda uma lógica do passado, né? Então você tinha toda uma estrutura, se você analisar como os últimos presidentes foram eleitos, os elos que existiam, os acordos que existiam, né, a estrutura de governança, ela foi totalmente rompida a partir dessa última eleição, desse último movimento que alçou, né, o nosso líder, o Samir, à presidência. Então, a gente está realmente sobre uma nova, eu digo assim, mais importante do que ter agora um presidente do Norte, ou vice, ou algo assim, é uma nova estrutura de governança. Eu acho que isso que é o mais bacana, isso é inédito, isso rompe 100% com o passado que
enfim, que governou nas últimas décadas aí a Confederação Brasileira de Futebol. Não, Ricardo, isso é importante que a gente está debatendo aqui, porque, vamos lá, vou até abrir o jogo com o senhor. A gente está aqui acostumado a falar sobre CBF de uma maneira muito para baixo. Eu acho que o torcedor, por ter sido muito maltratado, e para mim a palavra é maltratado mesmo, a seleção brasileira muitas vezes, e rara das vezes quando vem aqui pro Brasil, não tem treino aberto, o ingresso é caro, aí vem aquele discurso populista, né? Não, queremos reaproximar o torcedor com a seleção, mas cobrando ingressos aí, o mais barato a 500, 600 reais. Então, soa meio contraditório. E é óbvio que vocês que estão chegando agora vão ter muita dificuldade para que vocês possam mexer em muitas coisas. Mas eu venho aqui elogiando a CBF, porque mesmo a curto prazo, Samir Chaldi, vocês vices, entre outros dirigentes da CBF, vocês estão mexendo em alguns vespeiros. Eu não sei se vai dar certo, mas pelo menos vocês estão tentando, coisa que as últimas gestões nem sequer tinham interesse. O interesse era mais em dinheiro, em politicagem, na minha avaliação. Mas vocês estão tentando mexer em calendário, em fair play financeiro, entre outras questões. Eu queria abordar a questão do fair play financeiro. O presidente Samir recentemente falou sobre isso e ele abriu o jogo que a CBF está montando um projeto para que essa zona que é o futebol brasileiro, do cara poder contratar e não ter dinheiro para pagar, acabe. Como é que vocês chegaram nesse projeto e como vocês estão projetando essa situação? Estão acreditando que, de fato, daqui a um ano, quando os clubes forem introduzidos a essa possibilidade, eles vão, de fato, seguir essa risca, presidente? Cara, muito legal essa pergunta. E, bem, tem um combo aqui, né? Para falar aqui mais 200 horas só sobre essa questão que você colocou. Exato. Mas a primeira, assim, eu não posso deixar de exaltar também a coragem desse novo grupo, né? E a audácia também do Samir em liderar com coragem essas importantes pautas. Então, por exemplo, o novo calendário, é importante dizer que é um novo calendário para o masculino e para o feminino, um calendário inclusivo, trouxe aí mais 40 clubes que não jogavam competições nacionais para disputar a Série D e Copa do Brasil, então isso é muito importante, muito relevante. Pra você ter uma ideia do que isso significa, vou te dizer assim, olha, aqui no Pará, por exemplo, nós somos 13º ranqueada de federações. Isso impactou de uma forma, nós temos no meu estadual agora, que vai começar dia 23 de janeiro, 12 equipes que vão jogar a Série A, 6 estão jogando Copa do Brasil. São cotas que a gente sabe superior aí a 700, 800 mil reais a primeira fase. Isso faz uma diferença estúpida para que esses clubes que não disputavam competições nacionais possam investir em infraestrutura, investir em futebol de base, disputar melhor as competições. Então, eu estou dando um exemplo do meu estado, mas isso reflete em todos os outros. Então, você tem hoje 40 novos clubes, né, com a ampliação da Série D e da Copa do Brasil, que estão disputando agora essas competições em nível nacional. A questão do fair play, que eu vou comentar, e também a questão da arbitragem. Né? Foi criado agora um grupo de trabalho sobre a arbitragem, a CBF olhando para si própria, com coragem, com senso crítico, né, entendendo as questões, ou seja, e fazendo da forma correta. Qual é a forma correta? E aí, por isso eu digo que a gente podia falar horas sobre isso, mas é importante só dar uma pincelada de como começa esse movimento, que era uma insatisfação das federações que não conversavam, que não tinham um poder de trabalho, que não tinham interlocução com a presidência da CBF, e daí, por isso, talvez muitas das vezes marginalizada. A gente sabe que o conceito, a imagem que as pessoas têm sobre federações, por exemplo, talvez seja as piores possíveis, né? Por que existe? Aí tem essas coisas que ganha 215 mil reais, que eu não sei de onde tiraram essa informação, que isso queimou muito a imagem das federações durante um longo período. Isso nos desgastou muito com o Edinaldo na época, porque ele não conseguia desmentir muitas das coisas que foram colocadas contra as federações. Então, desculpa, Ricardo, não perco o raciocínio, mas isso é importante que o senhor falou. Então, quer dizer, esse prolabore da CBF com as federações, não existe esse valor? É um valor? Não existe. Não existe. Mas há um valor, claro, né? Claro, não, óbvio. Claro. As federações são remuneradas para representar a CBF nos seus estados. Existe uma remuneração, mas muito aquém dessa peça de ficção que foi criada de 215 mil reais. E isso gerou, na época, um estresse muito grande, porque, bem, é o que eu falo, vamos falar aqui sobre tudo, né? Na época em que isso foi publicado, isso era um parágrafo de um conjunto de denúncias que a revista Piauí fez à época,
E o que houve é que, na época, o presidente Reginaldo não conseguia combater a matéria inteira, perfeito? Mas aqui, porque talvez, muito provavelmente, eram verdadeiras as denúncias, e um parágrafo que falava que ele havia comprado o voto das federações, 215 mil. E a gente, isso revoltou a todos. Falei assim, cara, isso não existe, você tem que desmentir. Só como é que ele não conseguia desmentir um parágrafo? E aí depois a sociedade veio cobrar. Tudo bem, isso aqui não existe. E o resto que estão falando? Então eu acho que ele entrou num parafuso, não conseguia sair disso, e infelizmente isso não foi desmentido pela CBF. Mas vamos lá, isso não existe. O que é importante dizer é o seguinte: existia, na época, uma insatisfação muito grande, né, das federações que não eram ouvidas, que não tinham papel, vamos dizer assim, de trabalho efetivo para pensar e executar o futebol brasileiro. Isso era uma pauta nossa, que era a mesma dos clubes. Os clubes também tinham essa visão. Quando o Edinaldo cai e a gente faz esse movimento rápido de federações para substituir imediatamente, a gente tinha, era uma corrida contra o tempo, a gente precisava fazer aquilo, os clubes ficaram um pouco chateados, porque assim, cara, vocês não ouviram a gente, tá vendo? Isso não vai mudar nunca, né? Os clubes não são ouvidos. E eu lembro de eu mesmo ter dito essa fala na época, dizendo assim, cara, a dor de vocês é a mesma nossa. Vocês reclamam que não são ouvidos. Nós também não somos, acreditem. Então, mas a gente precisava fazer esse movimento rápido para poder restabelecer a governança da CBF e nós prometemos que isso será revertido nos próximos meses, próximos anos. E essa é a agenda que eu quero comentar, a questão do fair play. E a questão da arbitragem. Quando eu digo que a gente está fazendo da coisa certa. O fair play ele tem um marco muito importante, que talvez tenha passado despercebido por muitas pessoas, que ele é o primeiro projeto pensado através de um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho criado de forma democrática. Abrimos um edital, olha, nós vamos enfrentar esse problema, quais são as federações e os clubes que querem participar desse grupo de trabalho. E aí se inscreveram 34 clubes, todos os clubes da Série A e 14 clubes da Série B, e, se eu não me engano, 12 ou 11 federações, perfeito? E alguns consultores, e a gente cria um grupo de trabalho independente, certo? Com total autonomia, para conduzir um debate que foi extraordinário. Reunimos ali, pelo menos presencialmente, umas 6 ou 5 vezes, de outras formas online e outras formas trocando informações, preenchimento de formulários, até a construção desse arcabouço de regras chamado fair play financeiro. Mas entende, tão importante quanto o fair play foi a estreia da forma de debate e trabalho agora amplamente discutido entre os filiados da CBF, que são os clubes e as federações. Então isso é um marco. Agora se tem um outro GT em curso, né, liderado pelo Neto Góes, que é o presidente da Federação do Amapá, por exemplo, que está liderando o grupo de trabalho da arbitragem. E com o mesmo senso democrático. Se inscreveram diversos clubes, diversas federações, diversos consultores, e aí eles estão ali, tem um prazo para entregar o trabalho final, e aí vai vir, com certeza, desse grupo de trabalho, resultados como planos de melhoria na formação de árbitros, profissionalização de árbitros, a implantação do impedimento semiautomático e outras questões importantes da arbitragem. Então, veja, essa é a gênese da nova CBF. Discutir de forma correta, criar grupos de trabalho específicos da forma correta, ouvindo todos, né, todos os filiados, ou seja, clubes e federações. Então, essa é a atmosfera que a gente respira hoje. E aí, entrando especialmente na questão do fair play. Então, nesse ambiente democrático, discutimos o fair play e estudamos diversos modelos mundo afora. É muito importante a gente compreender que o fair play, ele, na verdade, o fair play, se a gente for traduzir, né, seria algo como um jogo justo. E por que ele tem que ser justo? Porque você tem que impedir, né, que os clubes façam loucuras, digamos assim. E ao não pagar, ao se endividar e não pagar atletas, e não pagar clubes, e não pagar governo, ele está competindo de forma injusta com quem faz isso, né? Ou seja, aquele clube correto que paga os seus atletas, que paga as suas transferências, né? Que não tem dívida com os clubes, ou seja, acaba sendo injusto se a gente não controla isso.
Mas tem um outro ponto que é interessante, e por isso a gente escolheu o nosso nome. O Fair Play acabou sendo, digamos assim, o apelido, né? Porque a forma mais popular de se chamar, mas é um sistema de sustentabilidade financeiro da CBF. E por quê? Porque aí esse nome é melhor. Porque ele visa, na verdade, o grande objetivo é garantir a sustentabilidade dos clubes. Porque quando você garante a sustentabilidade dos clubes, você garante a sustentabilidade de todo o ecossistema do futebol. E aí nós fomos beber das melhores fontes, né? Porque isso aconteceu. Por que o fair play acontece, né? Qual é a origem disso? Quando na Europa, por exemplo, se a gente for pegar um pouco da história, a Alemanha já tinha algumas regras para proteger as finanças dos clubes, a França já tinha também algumas regras incipientes, e aí a UEFA, há 20 anos atrás, né, preocupada com um nível de endividamento altíssimo dos clubes, qual é a origem do endividamento dos clubes? Basicamente, o pagamento de salários, né? Então, ou seja, os clubes ganham mais dinheiro e aí eles passam a investir mais em atletas, né, em ter uma folha, um elenco mais competitivo e muitas das vezes indo além da sua capacidade operacional. E às vezes eles fazem até de forma consciente, não, eu vou me endividar para alavancar esse ano, porque no próximo ano eu ascendo para uma nova divisão, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ter mais torcida, eu vou ter a premiação do título que eu estou almejando. Só que só tem um campeão. No final do dia, só 4 clubes sobem. Então, isso cria, na verdade, vai criando ao longo do prazo uma bolha de endividamento que chegou num limite há 20 anos atrás na Europa e foi necessário ali a UEFA criar um grande e robusto sistema de fair play, né? Ou seja, de sustentabilidade, criando uma série de regras. E, basicamente, as regras elas vão para um caminho muito simples. Monitorar o endividamento do clube, monitorar a solvência. O que significa solvência? É você pagar em dia as dívidas que você, né, as obrigações que você adquire, certo? Então, com isso, você mantém um equilíbrio financeiro e o seu orçamento, né? Você se comprometer, você ter uma responsabilidade com o orçamento projetado para que isso não se transforme em novas dívidas. E, basicamente, obviamente, o limite isso é muito importante, o limite de salários, ou seja, do seu elenco, custo do elenco. Né? Não é um teto, é por um percentual da tua receita. Então, se você tem uma capacidade operacional, vamos colocar aqui, o Flamengo tem uma capacidade de gerar receita impressionante. Por quê? Tem a maior torcida do Brasil, uma das maiores torcidas do mundo. Obviamente que esse clube ele vai ter muito mais recurso para gastar com o seu elenco do que um clube, por exemplo, que não tem metade dessa capacidade operacional. E está tudo bem, é isso. O fair play ele vai nessa linha. Mas isso foi feito então para beneficiar Flamengo, Palmeiras? A gente vai discutir sobre isso já. Mas só para voltar um pouco da história, então a UEFA aplica isso com muita maestria e uma curva de aprendizados, né? A UEFA enfrentou alguns problemas, o fair play foi testado algumas vezes, o fair play teve que sancionar clubes grandes, né? A gente conhece histórias famosas, como a do Manchester City também, que foi sancionado, o Milan, e enfim, vários outros clubes que sofreram sanções pesadas por descumprirem as regras financeiras da época. E aí, nesse ambiente, nasce o fair play da Premier League, né, na Inglaterra, e o da La Liga, na Espanha. Basicamente, eles são muito parecidos. Eles eles têm muito mais convergências do que divergências. 80% das suas regras, basicamente, é a mesma coisa. Com uma única diferença, que na La Liga, ela é muito intervencionista, é até interessante, ela aprova o teu orçamento antes de começar o teu ano. Então, hoje, por exemplo, o Barcelona, ele tem que, antes de começar a temporada, ele se reúne com a agência da La Liga, do Fair Play. Ela fala o seguinte: olha, está aqui o meu orçamento ano que vem, vai ser isso aqui de bilheteria, isso aqui de patrocínio, e obviamente a agência tem uma condição extraordinária de avaliar, de verificar essas informações, a veracidade, né, a razoabilidade. Você não pode chegar do nada e dizer que
você agora vai vender o dobro de ingresso do que vendeu no ano anterior. Eles não aceitam, não, tem que ter aqui um critério razoável. Os contratos de televisão, os contratos de patrocínio. Aí, a partir disso, a La Liga fala o seguinte: bem, então o teu orçamento para elenco é esse. Ela estabelece. Só você vai gastar 300 milhões de euros, por exemplo, nesse ano de 2026. E ponto. E tem que gastar. Daí veio até Você deve ter acompanhado, né, o caso do Messi. Né? O Messi não pôde se reescrever na Liga. Sim. Porque o fair play não permitiu. Então o Barcelona não conseguia mais encaixar o Messi dentro do seu orçamento. Obviamente que se dependesse só do Barcelona e do próprio Messi, que chegou até a dizer que reduziria em 50% o seu salário, eles se endividariam e manteriam. Quem que não manteria o Messi numa competição no seu clube? Então, veja bem, perdeu o Barcelona, perdeu a La Liga, que perdeu um astro da competição, né? Ou seja, que teve que ver esse astro se transferir depois para a MSL, mas eles preservaram o que é ouro, né, hoje para o modelo espanhol, que é a sustentabilidade dos clubes. E o que é que houve depois que esses 3 modelos se implantaram? Eu estou dando aqui os principais, né, La Liga, Premier League e UEFA. O que houve foi o seguinte: em 3, 4 anos se reequilibrou a estrutura financeira dos clubes. Então se percebeu uma queda estúpida de endividamento, pouquíssimos casos, porque sempre vai haver, mas pouquíssimos casos hoje vamos dizer assim, de infração grave às regras Acabou a bagunça, né? Acabou a bagunça. E acabou mesmo. Então, ou seja, isso é um fato. Então, o que foi feito? Através de uma equipe de especialistas de ouro, queria citar aqui o César Grafietti, que é um consultor da CBF, o Pedro Paulo, que hoje, inclusive, é o CEO, né, do Atlético Mineiro, que acabou de ser contratado, que nessa época estava pela Ernest Young conosco para consultoria, e o Caio Rezende. Caio Rezende, que ele é um doutor em economia e lançou agora, recentemente, um livro que eu recomendo altamente, chamado Fair Play Financeiro. Anotem isso aí, cara. Fair Play Financeiro, Caio Rezende, através da... Estou até com o livro na mão aqui, com a editora... Sem óculos aqui agora. Mas, enfim, procurem a editora Letramento, tá? Onde ele descreve o Fair Play Financeiro no detalhe. Mas é uma equipe de especialistas que se debruçou sobre todas essas experiências europeias, que são as melhores experiências para isso, e trouxeram, então, portanto, o conceito para o Brasil, e com uma responsabilidade muito interessante de não criar uma jabuticaba, ou seja, algo que seja só aqui a gente vai inventar uma coisa nova. Não, a gente trouxe os modelos já estudados, já experimentados, com resultados, e trouxemos para a realidade brasileira. Então, tal qual aconteceu na Europa, a gente também, então, a gente tem as nossas regras que serão implementadas em ondas. Então, tem, por exemplo, custo com pessoal. Dá um exemplo aqui. Então, a gente tem uma regra no Brasil agora que você só pode ter o custo do seu elenco, ele tem que ser uma razão da tua receita. Para o número que a gente encontrou foi 80%. Então, você só pode gastar com elenco até 80% do que você arrecada. Mas no primeiro ano vai ser 90%. Então, ou seja, a gente vai ter um período de transição. E aí, para todas as regras, você também tem períodos de transição. Mas por que vocês estão fazendo período de transição? Porque foi assim feito também na Europa de forma exitosa. Então a gente pegou os principais acertos e refletiu sobre os principais erros da história europeia e trouxe para o Brasil. Então, assim, é um sistema que, sim, vai acabar com a bagunça. Quando a gente fala sobre... Aí entrando já nessa polêmica, Palmeiras, Flamengo, veja bem, é impossível você pensar, porque quando você pensa no modelo americano, você tem uma questão. As principais ligas que usam o sistema de limite, né, de salários, que é o cap, onde você faz com que a distância entre o último de uma liga para o primeiro de receita seja a menor possível. Isso é um modelo muito legal,
mas é um modelo onde, por exemplo, se você pega a NBA, a NFL, o próprio beisebol, você vê que é um universo muito exclusivo americano. Quem é o grande rival, por exemplo, dos clubes da NBA, fora da NBA? Praticamente não tem. Então, eles não estão muito preocupados em competir fora do continente. Eles estão preocupados em criar o ecossistema deles, perfeito? Que é muito bom, funciona muito e tem as suas características. No futebol, que é o maior esporte do mundo, né? O esporte praticado em todos os países do mundo, praticamente, você não tem como. Se eu pego, por exemplo, numa liga brasileira e limito e pratico, digamos, essa mesma ideia e conceito americano, eu vou estar limitando fortemente clubes brasileiros que têm condições de competir em nível internacional, mas não vão poder. Por quê? Porque eles teriam que ter, né? Ou seja, se a gente quer equilibrar todos os clubes para que todos tenham a mesma condição, para que então entende, isso não é o conceito do fair play. Isso é muito interessante porque é muito mais fácil às vezes explicar o fair play dizendo o que ele não é do que necessariamente o que ele é, porque o que ele é. Eu falo muito, né, cara? Perdão, mas eu só para fechar aqui. Não, mas esse assunto é importante. O que ele é, eu vou te dizer uma coisa aqui muito importante, que tem que ser repetida 1000 vezes, tá? Hoje vou te dizer um negócio para você. Se eu sou torcedor de um clube, eu vou estar cobrando hoje do meu clube, da mesma forma como eu cobro contratação de atleta, da mesma forma como eu cobro o executivo de futebol, da mesma forma como eu cobro o técnico de futebol, eu vou começar, o torcedor brasileiro precisa compreender, ele tem que exigir do seu clube a contratação de um grande gestor financeiro para compreender as regras do fair play, utilizá-las ao seu favor e fazer com que isso rode, porque ela é um conjunto complexo. É difícil a gente falar sobre todos os detalhes do fair play aqui, porque não é uma linguagem popular. É A gente verdade. está falando aqui, por exemplo, a gente poderia falar aqui sobre conceito contábil de amortização de transferência de atleta. Cara, desculpa, isso é simples para contador, mas para o torcedor discutir em mesa de bar, cara, ele não sustenta 20 segundos de conversa. Exato. Mas, então, Ricardo, desculpa te interromper, esse assunto é importante, mas eu queria justamente tocar nesse assunto. Ainda em cima do fair play financeiro, o Ricardo Gluckpol, vice-presidente da CBF, está em contato exclusivo conosco, falando sobre essas mudanças que a CBF está mexendo no vespeiro. E essa questão que o senhor falou agora, Ricardo, sobre o fair play financeiro, que a gente está entendendo cada vez mais esse projeto que será implantado no futebol brasileiro, ainda bem, para acabar com essa zona, para ficar só na zona e para não usar outro termo para não ter problema. O senhor falou sobre essa questão. É importante você ter um gestor técnico, profissional, porque daqui a pouco você senta para conversar com o cara não dura 20 segundos esse debate aí para poder entender. O problema é que muitos dos clubes têm um estatuto que, infelizmente, prevalece que eles ainda possam ter gestores não profissionais, gestores torcedores que vão olhar só para o próprio umbigo e não vão querer abraçar muitas vezes um projeto do fair play financeiro, né? Cara, é exatamente isso. Então, se eu sou torcedor hoje do Curitiba, se eu sou torcedor do Vasco, se eu sou torcedor sei lá, qualquer clube do Brasil, se tem aqui qualquer Santa Cruz, eu quero saber quem é o gestor financeiro. Quem é o diretor financeiro? Ele é um torcedor, como você falou, um aventureiro, ou é um profissional captado do mercado financeiro que entende? Quem é que faz a contabilidade do clube? Porque isso vai fazer muita diferença. Isso vai determinar o quanto o clube vai poder gastar com o elenco na próxima temporada. Isso vai determinar com que o clube não seja sancionado. A sanção, claro, a gente começa com sanções mais brandas, né, advertências, etc. Mas elas podem chegar a perda de pontos, podem chegar a suspensão, rebaixamento, exclusão da liga. Cara, são coisas seríssimas. Então, assim, se o teu sucesso esportivo depende do teu elenco, o teu elenco depende da tua capacidade financeira de investimento, o que você faz numa temporada vai refletir diretamente na próxima, para que você possa ter vamos dizer assim, um investimento de elenco sem problemas com o fair play. Então, isso precisa ser muito bem debatido pelos clubes, muito bem compreendido e muito bem operado. Como eu te falo. Então, assim, mas é muito fácil a gente... Assim, tem coisas que são simples. Se a gente for falar numa linguagem mais popular, basicamente, o fair play, ele proíbe o seguinte. Eu vou dar um caso aqui, que foi um caso que foi muito
muito comentado na época, né? Muito. Mas tudo bem, não vou falar não vamos entrar em polêmica. Eu vou falar de uma forma genérica. Você não pode pegar um clube, por exemplo, contratar um atleta de outro e não pagar. O Porque Corinthians e Cuiabá talvez seja o exemplo do senhor, né? Então, que pronto. foi o mais forte de 2025. Vai, eu faço trabalho sujo aqui, Ricardo. Então pronto, eu não falei nada, mas vamos lá. Isso. Mas, cara, isso é jogar sujo. Né? Isso é um jogo sujo, vamos dizer assim. Porque isso, obviamente, que isso traz um desequilíbrio para a competição. E nesse ano, por exemplo, se a gente for ver, o Cuiabá foi rebaixado. E o Corinthians foi jogar uma Sul-Americana, financiado por um atleta que o cara, ele perde o principal atleta, ele teve a perda desportiva, não recebeu o recurso para poder reinvestir no seu próprio time e com isso acabou sendo rebaixado. É só um exemplo, né? Então, mas esse é fácil de entender. Então, ou seja, mas o que é o fair play? Cara, o fair play é um sistema que vai garantir que um clube pague o outro. Isso é simples. Outro é que você pague os atletas do seu time, né? Então, o fair play vai pedir com que você tenha são 3 períodos de verificações anual, onde o clube comprova a sua solvência, onde ele tem que comprovar ali que ele está pagando em dia os seus atletas, as suas obrigações. Isso é muito importante. Quando há um desequilíbrio, tá? Quando há um desequilíbrio nesse sentido, como é o que está acontecendo no Brasil hoje, então o Brasil chegou no ápice do endividamento. Aliás, é importante comentar um caso também. Se você pegar os últimos anos, o Brasil, cara, é exatamente o que aconteceu na Europa. O Brasil ele experimentou uma fase de investimento jamais experimentadas no futebol brasileiro, que foi as bets, né? Ou seja, o investimento das bets com muito dinheiro em clube, mas muito dinheiro. Então, houve uma injeção de capital extraordinária. As SAFs, né? O Brasil já tem mais de 200 SAFs, então as SAFs despejaram dinheiro no Brasil, muito investimento, o que é excelente para o futebol brasileiro, né? Então muito recurso entrando. E também a questão das ligas, né? Tanto as ligas que remodelaram o conceito de negociação direta com as emissoras das suas competições e também trouxeram muito dinheiro novo para a mesa. E a gente pensa assim, ótimo, então entrou muito dinheiro e os clubes então agora estão muito bens. Não. O que aconteceu? O endividamento dos clubes aumentou absurdamente. Absurdamente. Então, assim, então foi ruim esse período de investimento do Brasil. Eu posso dizer para ti que foi. Mas não pelo fato do investimento, mas pelo fato de não ter havido, na época, sistema de controle financeiro para evitar o endividamento ruim desses clubes. Investe para gastar mais e não para reduzir a dívida. Não para se estruturar, não para... Exato, ou seja, é isso aí. E isso aconteceu na Europa, exatamente igual. É por isso que eu estou muito otimista, porque eu tenho certeza que daqui a 4 anos, no máximo, não é mais do que isso não, 4, 5 anos, a gente vai olhar para trás e a gente vai ter um gráfico novo na nossa frente. A gente vai ver os clubes totalmente equilibrados, claro, com algumas exceções ou outras, mas o sistema vai trazer mais responsabilidade para que os clubes, né, que no fundo o torcedor não torce pelo presidente do clube, nem pelo técnico, torce é o seu clube, né? Ou seja, eu acho que essa que é a compreensão maior, ele entender que todo esse esforço está sendo feito para proteger esses clubes, porque afinal de contas, em muitos dos casos, você ainda tem no Brasil, né? Clubes que não são empresa, não são SAF, então são clubes que você tem a rotatividade de presidente de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Então, já fui presidente de futebol, eu sou ex-presidente do Paysandu. Sim. Então, eu conheço muito dessa coisa, ou seja, às vezes o presidente ele entra, ele quer fazer o nome dele daqueles 2, 3 anos. Ele não está muito preocupado com o depois. Ele Exatamente. se ele precisar hipotecar o futuro do clube para garantir o presente. No último ano, principalmente, hein, Ricardo? No último ano que os caras têm que sair vencedores, aí eles gastam mais que arrecadam mesmo, né? Mas quando ele faz isso, ele está hipotecando o futuro do clube. Exato. Então é nesse sentido que todo esse arcabouço de regras ele vem para proteger todas essas questões. E assim, cara, eu de coração hoje estou muito orgulhoso de ter implementado isso, mais uma vez, com um time de feras, além desses 3 que eu citei já, o Grafietti, o Pedro, o Caio,
A gente também teve o Matheus Senna, que é diretor de planejamento da CBF, o Helder Melilo, que é o diretor executivo da CBF, e com esse time, aliás, também o Enio, diretor de registro, muito importante nesse grupo de trabalho, e além disso, de todos os clubes e federações, porque foi realmente um envolvimento profundo, altos debates, calorosos alguns, desgastantes, mas conseguimos superar todos, e agora, com muito orgulho, a gente anuncia a implementação desse projeto que sim vai botar o futebol brasileiro em outro patamar. Muito bom, muito bom. Olha, estamos em contato com o Ricardo Gutpohl, que é o vice-presidente da CBF, um dos 8 vices, e é fundamental a gente tratar sobre esses assuntos, e é bom, né? É bom que a gente receba o pessoal da CBF aqui, para que a gente possa, obviamente, também colocar nossa opinião, fazer um bom debate e colocar a participação da galera se concorda ou discorda. Eu acho que é unânime que já passou da hora do fair play financeiro ser introduzido no Brasil. E que bom que vocês, a CBF, estão fazendo isso. Ricardo, eu queria entrar num assunto agora em relação a calendário. Outro assunto polêmico, que bom que o Samir Chaldi, vocês estão mexendo nessa situação, que também já passou da hora da gente pelo menos sentar e debater. Gente, o que tá bom, o que tá ruim? Houve a redução da data do estadual aqui de São Paulo, por exemplo. Eu acho que a federação, na minha avaliação, paulista de futebol, ela cai, entre aspas, de pé, porque cria um novo formato do Paulistão que ele vai ficar ainda mais atrativo, com grandes jogos, com clássicos, mais curto, mais dinâmico. Eu acho que fica muito legal. E vocês mexeram também, aí é uma avaliação minha e eu queria colocar aqui pra gente debater. Eu gostei das mudanças do calendário brasileiro, porque quer dizer, já termina o Campeonato Brasileiro agora em dezembro, já recomeça na reta final de janeiro, mas eu não gostei da final única da Copa do Brasil. Por que houve essa alteração da final única da Copa do Brasil, Ricardo? Bem, vamos lá. Primeiro, eu queria aproveitar também a tua extraordinária audiência, né? E a gente usar dela para falar de umas coisas interessantes, que eu sou um defensor fervoroso dos estaduais. Ele também sofreu ataques com relação... A gente via muito alguns clubes que disputam Libertadores, disputam competições sul-americanas, e aí, obviamente, com desgaste maior de calendário, e aí, muitas das vezes, atacava os estaduais. Os estaduais, eles acontecem em 27 federações, né? Envolve mais ou menos aí 500 clubes, então, ou seja, não são só os 14 que jogam Série A e Sul-Americana, nós temos outros, são quase 500 clubes disputando os estaduais Brasil afora, e são nesses rincões que o futebol é fomentado. E o futebol e o campeonato estadual, muitas das vezes, ele é a ponta do iceberg de uma estrutura muito maior do futebol brasileiro, porque depois ele vai se desdobrando ao longo dos anos nas competições de base, nas competições estaduais de outras categorias, Série A1, A2, A3. Então o ecossistema do futebol, ele é muito importante, essa figura dos estaduais. E aí vem a primeira coragem, né? Que é você pegar os estaduais e colocar num padrão de 11 datas. Isso é muito importante. Então eu concordo contigo, a Federação Paulista cai de pé, e todos os estaduais agora têm a oportunidade de fazer uma competição mais compacta, com mais clássicos, com mais jogos decisivos e alinhados com as necessidades do futebol brasileiro, que é dar esse respiro. O futebol brasileiro, o calendário, ele é um desafio, tá? E aí eu quero também citar o nome de uma outra pessoa, que é o Júlio Avelar, que é um gigante, é o diretor de competições da CBF, ele é ex-quadro FIFA, ele é formado pelos maiores programas de formação do esporte no mundo, chamado FIFA Master. Ele é um FIFA Master, ele é um cara extremamente alinhado também, né, e preparado, na realidade, para fazer as mudanças que estão sendo feitas e conduzir, portanto, a estrutura do futebol brasileiro. Você tem muitos desafios no Brasil, né? Primeiro porque ele é desalinhado com o calendário europeu, né? Ou seja, que é as temporadas. Enquanto o europeu tem um sistema de temporada, né, entre anos, o nosso é de janeiro a dezembro. E tem razões para isso, né? Ou seja, não é simples. Por que a gente não se adequa aos calendários internacionais, tal? Então existe toda uma série de desafios para isso. Quando a gente pensa em calendário, a gente tem que pensar sempre assim: você tem primeiro o dono do calendário do futebol mundial, que é a FIFA, né? Então a FIFA determina as suas datas, então, as famosas datas FIFA. Então ela vai no calendário
ela preenche todas as suas datas. Depois você vem a Conmebol, que é a nossa confederação sul-americana, que está acima da CBF, ela vai e marca as suas datas em cima desse calendário. Depois disso, é que as confederações nacionais conseguem acessar o calendário, colocar assim de uma forma meio grosseira, mas pegando o que restou, Sim, perfeito, para adequar. Isso é um grande desafio. Isso é um grande desafio, principalmente em anos como foi o de 2025, por exemplo, que houve o Mundial de Clubes. Como será o de e ano que vem, né? 2026, que vai ter Copa do Mundo. Né? Então, você tem muitos desafios, né? Você tem poucas datas para muitas competições. Então, assim, primeiro, de uma análise superficial, eu até parabenizei, né, o Júlio e a toda a equipe que tocou esse assunto, que esse não é uma pasta minha, é bom que se diga, mas quem tocou isso, na minha visão, tocou com muita excelência. Agora, obviamente, sempre tem problemas, né? A questão da Copa do Brasil. Te respondendo de uma forma muito seca, eu não tenho dúvida que a opção é salvar data. Eu não tenho dúvida nenhuma. Assim, cara, precisa salvar data. Ou seja, se você faz uma final de ida e volta, você tem duas datas. Você tem uma final de jogo único, só tem uma data. E essa uma data faz muita diferença, mas muita diferença para o calendário brasileiro. Agora, aí a gente entra numa outra discussão. Eu vou me aliançar na tua opinião. Aí assim, cara, aí já é visão de torcedor, visão Claro. de... eu gosto da história da construção do jogo de 180 minutos, né? Você tem as duas torcidas, que não precisa... Você não tem que levar as torcidas para algum outro lugar, você joga em casa, fora de casa. Isso é muito cultural nosso, né? Agora, a gente olhando também as experiências de finais únicas que a Conmebol tem colocado, Super Sul-Americana e Libertadores, também tem demonstrado que a torcida vai, né? Você tem um produto de marketing maior também, porque afinal de contas é só um jogo, então você tem um apelo maior. Então, eu acho que as duas modalidades têm prós e contras, mas eu ainda sou um pouco saudosista. tanto, Também. tanto que no meu estadual eu fiz assim, ou seja, a gente tem um estadual. O meu estadual são 10 datas, não são 11, não. O Samir pediu 11, eu fiz foi com 10. Uhum. Mas o meu tem no quarta de final jogo único, semifinal jogo único, mas a final é ida e volta. 2 jogos, né? É que assim também, né, Ricardo? Tem uma questão. Eu acho que assim, cada um pensa da sua forma, a gente tá aqui para debater. Há quem curta a final única, eu não gosto. Até porque, Ricardo, não sei se você pensa assim. Eu acho que a gente tá criando uma cultura de torcedores que não vão mais ver o time de coração deles conquistando um título na casa deles. Porque assim, a Sul-Americana já levam para um lugar, a Libertadores já levam para um lugar. O brasileiro, quando o time é campeão, às vezes acontece de ou ser campeão no sofá ou ser campeão como visitante, aí o cara não tá lá. O cara só vai ver agora com a Copa do Brasil num jogo único em algum outro lugar, se o cara não tiver um poder aquisitivo alto, né, porque tudo inflaciona nesse momento, o cara só vai ver o time dele sendo campeão estadual e daqui a pouco olhe lá. Então a gente acaba criando uma cultura que o cara não vai ver mais o time de coração dele sendo campeão na casa dele, entendeu? Isso. Você foi no ponto, né? É que eu digo assim, a gente não faz omelete sem quebrar ovos, né? Todas as questões são, assim, o que eu falo, você perguntou por quê, né? Eu digo assim, eu não tenho dúvida que é para salvar data. Agora, claro, toda ação provoca uma reação, tem essa questão cultural, concordo contigo, mas é isso, são os desafios do futebol brasileiro. Faz parte. Eu até falei, geralmente quando vocês lançaram isso, né, esse projeto de final única de Copa do Brasil, a gente foi unanimidade aqui. Foi unanimidade na Rádio Bandeirantes que a gente falou, os caras querem salvar data, é uma coisa óbvia, estão reduzindo. Mas a gente pensou, poderiam ter reduzido talvez uma fase da Copa do Brasil, alguma coisa, entendeu? E não mexer na final. Mas enfim, faz parte também. A gente e você vê que é interessante falar disso, por exemplo, aí olha só a opção que foi feita. Na verdade, se incluiu uma fase nova da Copa do Brasil. Exato. Uma fase nova foi colocada e um jogo mais importante na cabeça de muita gente foi retirado, que era a final, né? Mas aí essa fase nova, ela incluiu muitos clubes brasileiros que não jogavam Copa do Brasil para jogar. E aí vem uma função de fomento que também é bacana. Então, repara, sempre tu vai ter cara, aquela história do cobertor oculto, né? Você puxou de um lado, vai descobrir do outro, você tem que, na hora, pensar o que... Tentar decidir o que é mais importante. Cara, pode falar um negócio. Muitas das vezes a gente não entra em
em harmonia nem dentro da casa. As discussões e os debates existem, sabe? Eu mesmo já fui voto vencido em algumas questões, mesmo não sendo da minha área, de compreender, por exemplo, que a Série D devia ser assim e não devia ser daquele jeito e tal. Aquela história, né? A gente também tem assim, isso é muito legal. O Samir conseguiu fazer isso muito bem, que a gente não tinha na CBF. E o Samir, ele conseguiu liderar um processo de descentralização e de prestigiamento ao debate. E aí a gente tem uma máxima que é aquela assim, liberdade na discussão, fidelidade na execução. Perfeito. Então, A canetada a final é dele, né, Ricardo? É basicamente isso. Mas ele, pelo menos, abre o leque para poder ouvir abre outras pessoas, os vices, por exemplo, como você da CBF. Exatamente. E na hora que você é vencido num debate, a partir daquele momento, aquela ideia passa a ser a melhor, passa a ser a sua, vamos defender. Aí Perfeito. entra a fidelidade na execução. Perfeito. Então a gente tem tido muita liberdade para discutir, muita liberdade para discutir. Isso é muito bom. Que bom. Esse é um momento extraordinário, realmente. E por isso que a gente sempre disse que era o Samir a pessoa certa naquele momento. Porque ele tem esse perfil, era a pessoa que tinha disponibilidade, perfil e principalmente vontade de fazer isso. Então, hoje a gente tem realmente uma liderança que permite essas discussões. E como eu disse, nas discussões, elas não são unânimes, elas muitas das vezes é levada à exaustão do debate, mas depois a gente que fechar o entendimento, cara, então agora essa passa a ser a nossa melhor ideia, tá todo mundo unido para executar, afinal de contas todo mundo teve liberdade para discutir. Que bom. Estamos em contato com o Ricardo Gluck-Paul, vice-presidente da CBF. Ricardo, vou tentar agilizar até para não segurar mais tanto você aqui, porque se deixar a gente fica até o final do dia debatendo aqui de futebol. Pois a gente convenou 10, 15 minutos, né? Mas, cara, futebol é uma resenha, rapaz. Sem fim, né, cara? É tão não tem falar como. de futebol, mas... Pô, se deixar a gente espreme demais. Eu vou aqui acelerar rapidinho, tá? Queria que você falasse, por gentileza, o senhor falar sobre arbitragem profissional. Vou falar o porquê. Eu já entrevistei em outras oportunidades, raramente, né, os presidentes que passaram pela CBF e alguns diretores. Alguns que me passaram informação falaram o seguinte: a CBF não profissionaliza, não transforma os caras em CLT porque tem medo de tomar processo trabalhista, vai ter que fazer assim, é mais caro, assado. Mas o Samir já falou que sim, está na pauta a profissionalização da arbitragem. De que maneira, Ricardo? Cara, eu vou ser muito honesto contigo, te peço até perdão. Imagina. Porque essa não é uma pauta minha. Tá. Quando eu digo minha, é o seguinte, a CBF criou um grupo de trabalho Sim. Que está sendo liderado pelo Neto Góes e também outras federações. Inclusive, nesse grupo eu não participo, eu indiquei no grupo. A minha federação participa, mas através do meu presidente da comissão de arbitragem, que é o Fernando Castro. Inclusive, eles estão reunidos hoje. Olha só que coincidência, hoje mesmo estão na CBF reunindo o grupo de trabalho da arbitragem, debatendo e levando esse assunto. Muito O que eu bom. posso te dizer é que, sim, por exemplo, a pauta da comissão do grupo de trabalho passa pela profissionalização, passa pela implantação do impedimento semiautomático, passa pela questão da nacionalização, da formação dos árbitros, né, de tentar criar uma escola nacional, a padronização das decisões, a questão do VAR. Mas como eu não estou no centro do debate, qualquer coisa que eu falar aqui pode ser distorcida, não por você nem por ninguém. Isso, não. entendo. Ela pode não abre representar margem. nem o que está sendo Sim. discutido, entende? Então, Não, assim, eu eles entendo estão isso. Não é uma crítica não, viu, Ricardo? Eu entendo 100% esse posicionamento, até porque são 8 vices, né? Então, às vezes, cada um fica aqui no seu terreno, no seu quadrado, resolvendo, porque são muitos problemas para resolver a curto prazo. Mas o fato é entender que sim, que existe um grupo trabalhando para discutir a profissionalização. Isso já é um fato relevante, concorda? Pô, tá brincando, Tá sendo demais. discutido, isso está sendo discutido em alto nível. Inclusive hoje, como diz, literalmente hoje, dia 11, estão lá todas as federações e clubes, os membros desse GT, que é o grupo de trabalho da arbitragem, sob liderança do Neto, estão reunindo na CBF nesse processo. Então, o grupo de trabalho é isso. Você tem várias etapas, várias reuniões, vários debates, vários conhecimentos sendo produzidos a várias mãos, sendo digeridos até o momento que você entrega para a presidência. Está aqui. O grupo de trabalho definiu isso. Então, e por mais que eu fizesse parte do grupo de trabalho, também seria muito precipitado dizer como será, porque ainda está se discutindo como será. Então, esse grupo vai concluir e vai entregar para o Samir a conclusão desse trabalho. Perfeito. Mas eu tenho certeza que será exitosa, porque
Não tem como, cara. É que eu falei, a questão do fair play, ela é tão importante quanto o modo como foi feito, né? Eu coloquei no começo da entrevista isso. Essa forma nova de discutir através de grupos de trabalho, né, com os filiados, com os especialistas, enfim, com todos os stakeholders, vamos dizer, da problemática, cara, isso é extraordinário. Então, hoje a CBF está discutindo muito profundamente a arbitragem. E a gente espera que... Eu tenho convicção que sairão coisas muito importantes desse grupo de trabalho. Espero que sim. Para a gente fechar, o Ricardo, estamos em contato mais uma vez com o Ricardo Gluckpohl, que é o vice-presidente, um dos vices da CBF. Mais uma vez, eu queria até te ouvir como não só um dirigente, mas um entusiasta, um torcedor do futebol brasileiro. Eu tenho na minha avaliação e na avaliação de muita gente que esse limite amplo de estrangeiros atuando no Brasil, nada contra, não é xenofobia, nada disso. Mas a gente cada vez mais amplia esse leque de estrangeiros no futebol brasileiro. E muitas vezes é mais fácil você pegar, contratar um cara que está lá no outro lugar, que o país está tão em crise quanto o Brasil tem mais grana que os caras, trazem esses jogadores de lá, do que muitas vezes investir na categoria de base. Esse é o entendimento teu como diretor. O senhor acredita que realmente essa quantidade muito grande de estrangeiros atrapalha na produção de novos talentos aparecerem no futebol brasileiro? Olha, eu acho que isso é uma decisão. Eu acho, assim, você vai num ponto bem importante e colocou sobre uma ótica inteligente, que é justamente essa questão da formação de base, né? Você tem clubes do Brasil que são especialistas em formação de base. Você tem clubes do Brasil que não investem em futebol de base praticamente. Você tem clubes do Brasil que só fazem base, né? Tem vários, inclusive. Então, acho que isso é uma decisão de cada clube. É complexo, porque eu, sinceramente, sim, acho que isso pode atrapalhar um pouco a formação de base. Mas, enfim, eu acho que é uma decisão pessoal, cada clube tem uma estratégia. Agora, de verdade, sou a favor, até que isso não... A gente não tem dados hoje que diga, por exemplo, que a internacionalização, vamos dizer assim, de registro de atletas no Brasil tenha, sei lá, seja a causa de um problema XPTO. Então, acho que enquanto isso... Então, assim, eu sou muito a favor hoje, sim, dessa ampla transição, que haja esse intercâmbio. O Brasil sempre foi fornecedor, né? Eu acho que ainda até hoje deve ser o maior fornecedor de atletas no mundo. Acho que ninguém exporta mais atletas do que o Brasil. Isso também é um problema, né, de base. A gente vê vários atletas saindo muito cedo do futebol brasileiro. Eu acho que isso também contribui um pouco para a questão, né, da formação. Então, acho que a gente está vivendo esse momento agora de importar, né? Então, assim, eu sinceramente hoje vejo com bons olhos, mas também não tenho nada... Não posso te dizer que tenho uma opinião profunda sobre o assunto, teria que pensar um pouco mais. Mas Perfeito. Acho que tem alguma relação, sim, com base. Perfeito. A tua visão não está... E uma última para poder fechar também, que é um debate amplo aqui no futebol brasileiro, que vocês, eu imagino, cara, não queria estar na pele de vocês, vão quebrar a cabeça o ano inteiro. Essa questão envolvendo o gramado sintético, né? Agora os clubes que têm o gramado sintético se reuniram, emitiram um comunicado oficial, uma nota conjunta falando das declarações públicas sobre a utilização dos gramados sintéticos no futebol brasileiro. Aí foi mais ou menos uma disparada contra o Flamengo também. Quer dizer, a FIFA permite a introdução do gramado sintético, é abalizado pela FIFA. Não tem muito o que vocês fazerem, né? Vocês estão no meio do fogo cruzado, se corre pra lá, se corre pra cá. Eu tenho certeza, eu vou dar opinião por você, mal conhecendo, viu, Ricardo? Me desculpe. Eu sei que todos vocês gostariam do gramado natural, isso é uma coisa clara. Mas, infelizmente, a realidade brasileira mudou bastante, não, presidente? Eu vou até responder para ti também, puxando um pouco um outro gancho para juntar com esse, para a gente ter uma visão mais completa, assim. Pois vamos falar de VAR. Você fala do VAR, por exemplo, agora a Federação Paulista ela testou uma solução interessante, que é o desafio, né? Isso. Que você, na Copa Paulista. O técnico pode... Cada técnico tem direito a 2 desafios por período. Aí, por exemplo, eu falei assim, cara... Aí eu fiquei pensando assim, cara, o desafio é muito legal, só que vai acontecer alguma vez que o técnico não vai ver uma injustiça e o VAR não vai ter chance de chamar. Então, por exemplo, vai terminar um jogo e ela fala assim, cara,
olha aqui, ó, se tivesse VAR, por exemplo, para chamar, esse gol, ele teve um impedimento que os caras não viram. Então aqui teve um lance que era um pênalti que ninguém viu, o técnico não viu. Eu falei assim, cara, seria muito legal se a gente tivesse o VAR como existe e, além dele, o direito de chamada do técnico. Porque daí o técnico, ele fica com aquela, ele acaba com aquela história, pô, o VAR não chamou, não. Então você pode chamar 2 vezes aí. Então, ou seja, fazer um negócio híbrido. Então eu vou colocar isso na Federação Paraense de Futebol, no meu campeonato estadual, o VAR completo com o direito de desafio. Aí deixa eu falar um negócio pra ti, não pode. Por quê? Porque isso são regras da FIFA. Então, por exemplo, essa Copa que a Federação Paulista fez, ela foi uma experiência autorizada pela FIFA. Então, a FIFA autoriza e desautoriza. As regras são da FIFA. Eu não posso, no meu campeonato, por exemplo, dizer que bola na mão, olha, vou acabar com essa de bola na mão. Bateu a bola na mão é pênalti, para não ter mais negócio de interpretação, etc. Eu não posso, porque as regras são da FIFA. Eu tô falando isso para dizer o seguinte, se a FIFA autoriza a utilização do gramado sintético, eu, sinceramente, essa discussão tem que ser feita na FIFA. Porque, entendeu? Então, ou seja, porque daí a gente entra numa linha, o que é melhor, o que é pior. E outra coisa, não vi ainda também, eu lembro do início, o nosso diretor médico, Pagura, chegou até a explanar algumas coisas sobre estatísticas relacionando contusões com gramados sintéticos e naturais. E também não tinha muito ainda nenhum dado que dissesse, cara, ó, claramente isso daqui, né, leva para um lado, claramente isso aqui para o outro. Então, eu sinceramente acho que é uma discussão que tem que ser feita, enquanto a FIFA permite, isso aí nem cabe à CBF, sabe? Eu acho que seria comprar um problema, né? Você imagina a CBF dizer que não, que está proibido. Aí o clube vai dizer, cara, vocês não podem proibir. Se a FIFA autoriza, aí começa um outro problema. Então, eu acho a discussão interessante, mas é uma discussão que tem que ser em nível, em uma esfera superior, para de lá, né? Eu penso sobre isso também. Eu concordo contigo. Não tem muito o que fazer, uma vez que a FIFA permite essa situação. Para a gente fechar, já desejando o extraordinário 2026, com muita saúde nessa reta final de ano, para o senhor, para a família toda. Tá confiante no Hexa da seleção com o Ancelotti pro ano que vem, presidente? Olha, eu estou muito confiante. Muito confiante. E aí eu acho legal falar sobre isso também pelo seguinte. Isso foi um outro ponto que o Samir conseguiu fazer de uma forma brilhante. Ele devolveu à comissão técnica o prazer de decidir, a autonomia. Isso é muito importante. E você, assim, sem querer me debruçar muito sobre o passado, mas a comissão técnica, há meses atrás, não tinha autonomia para comprar saco de gelo para fazer recuperação de atleta. Isso é um fato real. Nossa, como assim? Ou seja, já aconteceu, sim, porque é tudo muito centralizado. Então, já aconteceu de faltar gelo em recuperação de treino, porque ainda não tinha tido a caneta do presidente para autorizar o saco do gelo. Não é possível. Então, da CBF? Não, isso aí, pô, isso ficou famoso. Não só isso, né? Ou seja, era uma comissão que não tinha autonomia, né? Então, e a gente sempre falava assim, cara, a gente precisa, para recuperar a alegria do jogo, a gente tinha que recuperar a alegria fora do jogo. Recuperar a alegria de trabalhar, recuperar a alegria dentro da CBF, recuperar a alegria da comissão técnica, porque tudo isso entra no vestiário. Tudo isso reflete no vestiário. E o vestiário é o centro do jogo, né? Então, o que a gente vê hoje é essa nova CBF. Você vê, por exemplo, dentro do ambiente da CBF, um outro clima organizacional, e todo mundo que visita a CBF percebe isso claramente hoje, como percebia claramente antes um clima pesado, um estranho, tóxico. Hoje você percebe um clima totalmente colaborativo, feliz, etc., com os problemas que toda empresa tem, naturalmente, mas um clima extraordinariamente colaborativo. Isso se reflete hoje na comissão técnica. Então, o que eu acho? A gente tem o melhor técnico do mundo hoje, indiscutivelmente. Se não for o melhor, é top 3. A gente tem uma comissão técnica que trabalha agora, sim, e esse é o fato relevante. Se a gente falar assim, mas o que mudou de 6 meses para cá? Isso que eu estou falando. Uma comissão que trabalha com autonomia. Você tem lá um diretor
apoiando, tem o próprio Rodrigo Caetano e o Cícero, né, o Cícero, como chama o Lancelotti, com autonomia, tendo felicidade de decidir, sabe, de definir as melhores estratégias. Então isso é muito importante, que não tinha isso. E quando eu falo que não tinha 6, 7 meses atrás. Não estou falando que não tinha lá na tempo, não tinha agora. Então hoje você tem uma comissão técnica. E aí quando a gente vai para elenco, eu sinceramente, eu vejo assim, a seleção, ela tem, se a gente for contar no dedo aqui, quais são as seleções que têm mais protagonistas internacionais nas suas equipes. O Brasil, se não for que tem mais, está entre as 3 que tem mais. Então, a gente tem ampla chance. A gente não pode mais, eu acho que não dá para olhar o que passou nas eliminatórias, que foram tortuosas, né, que foram problemáticas. Como eu falei assim, eu acho que vários fatores somaram para que aquilo acontecesse, que foram todos resolvidos. Isso é a garantia do Hexa? Não. Mas isso é a garantia de que a gente chega muito forte para essa competição. O Brasil sempre é favorito em qualquer competição que joga, quer ou não, por mais que... Mas agora a gente chega, como eu disse, com um elenco ok, com uma comissão ok, com um clima organizacional ok, né, com o técnico. Então, ou seja, eu estou sim muito confiante. Que bom, e tomara de fato que o Brasil volte com o Hexa do Canadá, do México e dos Estados Unidos. Ricardo Gluckpol, vice-presidente da CBF. Foi um prazer ter batido esse papo com o senhor pela primeira vez. Eu espero que a CBF fique cada vez mais transparente, cada vez mais, entre aspas, humanizada, mais próxima do povo e esclarecendo também as dúvidas e questionamentos que não só a imprensa tem, mas que a torcida também tem. Obrigado, Ricardo, uma ótima reta final de ano e um grande 2026, viu? Cara, eu que agradeço, sempre à disposição. A CBF está cada vez mais próxima, assim, como você está falando, é nosso objetivo. Eu desejo a você também, a todos que nos ouvem, um final de ano extraordinário, né, período de grandes festas. Muito obrigado, vamos em frente, sempre à disposição. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Maravilha, bom papo, hein? Bom papo com o Ricardo Gluckpol. Eu não sei, Fabiano, o que você pensa.